Olá, hoje vamos aprender a fazer uma mala estilo oboe bag, que é uma mala que habitualmente tem um formato mais ou menos meia-lua e tem apenas uma alça. Este modelo é feito em couro sintético e tem um bolso interior. Vamos aprender? Eu já cortei os tecidos conforme os moldes e tenho os materiais da lista de materiais. Comece já por colocar o cursor no fecho, porque vamos cozer já com o cursor colocado e assim evito de o perder. Temos aqui também um botão magnético, eu estou a utilizar o de 18 mm e os tecidos conforme os moldes. Para o interior eu utilizei um tecido 100% algodão e para o exterior estou a usar um tecido de couro sintético. Vamos começar por fazer a parte do forro. Para isso eu preciso da parte do couro que vai ficar do lado do forro e os dois tecidos para o forro da mala. Vamos alinhar frente com frente, unindo estas duas partes retas que vão ficar na parte do forro e vamos segurar com molas. Fazemos o mesmo nas duas metades e depois vamos à máquina cozer com a margem do calcador. Vamos então cozer, rematamos no início e no fim e usamos a margem do calcador. Cozemos as duas metades. Vamos aproveitar que estamos na máquina e vamos já abrir esta costura e fazer um pesponto rebatendo para o lado do tecido. Fazemos este pesponto nas duas metades. Eu estou a rematar perpendicular à costura para depois o remate não ficar visível quando a mala estiver construída. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora unir as duas metades para depois aplicarmos o bolso. Vamos juntar os dois lados frente com frente e vamos alinhar bem a costura entre o couro e a parte do tecido, para depois de costurado elas baterem as duas certo, e vamos costurar com a margem do calcador. Rematamos no início e no fim. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora abrir a costura. Eu costurei primeiro apenas de um lado para depois aplicarmos o bolso. A outra lateral também será costurada, mas mais para a frente. Vamos começar por abrir bem esta costura. Eu estou aqui a vincar com a mão, mas se quiserem podem ir até ao ferro ou usar, por exemplo, um rolo de abrir costuras. Centramos aqui bem a costura e vamos fazer o nosso bolso. Vamos alinhar o centro do bolso com o centro da costura. Para isso, vamos dobrar o bolso e vincar na vertical. Neste caso, estamos a trabalhar com a parte que tem a marcação para colocar o fecho. E vamos centrar tanto o centro do vinco como o centro da costura e posicionar com alfinetes mais ou menos a 1 cm da margem que temos entre o tecido e o couro. Seguramos com alfinetes e depois vamos cozer. Vamos cozer a toda a volta, em cima da linha, com um ponto mais curtinho, ponto tamanho 1 ou 2, para ficar um ponto mais justinho. Quando chegamos ao canto, deixamos a agulha em baixo e rodamos e continuamos a cozer a toda a volta. Rematamos esta costura no fim. O fim irá coincidir com o início da nossa costura. E pronto, o aspecto deverá ser este. Agora, com a ajuda da tesoura, vamos fazer um golpe neste tecido centrado entre as duas costuras, sempre com muito cuidado para ficar o mais centrado possível, para termos margem suficiente e a abertura do bolso não se descoser. Nos cantos vamos fazer aqui um formato Y e vamos cortar até ao cantinho, mas com cuidado para não chegar até à linha. E pronto, agora vamos virar o tecido para a parte de dentro. Abrimos bem a costura e vincamos. E vamos, por esta abertura que acabamos de fazer, passar o tecido todo para a parte de dentro. Continuamos a abrir a costura toda à volta do bolso e vincamos o melhor possível para ela ficar com o formato mais retangular. O aspecto deverá ser mais ou menos este. Vincamos muito bem os tecidos,
Puxamos aqui principalmente nos cantinhos para ficar aqui com os cantos retos. Se for preciso, mais uma vez, vamos até ao ferro para ajudar que os tecidos fiquem mais direitos. Pronto, já temos aqui a nossa abertura, agora vamos aplicar o fecho. Eu vou usar como auxiliar a fita Wonder Tape, é uma fita dupla face que ajuda bastante no posicionamento de fechos que são colocados assim de chapa. Colo a fita em cima e em baixo, junto à abertura, na zona onde o fecho será posicionado, e corto à medida. O fecho deve ficar mais ou menos com este aspecto. Vou então tirar a película do Wonder Tape, que é aquela parte de papel que vai deixar à vista a parte da dupla face, portanto agora fica ali um adesivo onde eu vou colar o fecho. E agora vou posicioná-lo. Atenção à posição para onde abre o fecho, normalmente ele abre da esquerda para a direita. Ajusto o que for necessário, esta fita é reposicionável, portanto podem levantar e baixar as vezes que forem necessárias para garantir que os dentes do fecho fiquem centrados com o tecido. E depois de estar na posição que queremos, vamos à máquina cozer. A utilização desta fita é opcional, é apenas um auxiliar de costura, vocês podem fazer apenas o posicionamento com a ajuda de uns alfinetes. No entanto, esta fita facilita imenso. Vamos então agora à máquina e vamos fazer um pesponto a toda a volta do fecho. Atenção à zona onde está o cursor, para não bater com a agulha, paramos com a agulha em baixo, puxamos o cursor para fora do caminho e seguimos a costura sempre a toda a volta. Como esta costura é de pesponto, eu já passei o ponto da máquina para um ponto de comprimento 3 ou 4. Voltamos ao ponto de partida e fazemos aqui um remate. O aspecto deverá ser este. Vamos testar, abrir o fecho, verificar se está tudo bem, cortar aqui o excesso de linhas e agora vamos cozer o resto do forro do nosso bolso. Pegamos no outro retângulo de tecido para o bolso, vamos posicionar frente com o bolso e vamos segurar com molas apenas na parte de cima e nas laterais. A parte de baixo vai ficar aberta e vai ser por aqui que depois vamos virar a nossa mala. Agora vamos puxar estas partes de tecido para dentro para as molas ficarem no lado exterior e vamos cozer a toda a volta, excepto na parte de baixo, rematando no início e no fim. Nos cantos deixamos a agulha em baixo, rodamos 90 graus e continuamos a cozer. E pronto, o aspecto deve ser este. Tem aqui a abertura, pronto, depois vamos virar a mala. Testamos o fecho para verificar se está tudo bem. E agora sim, vamos cozer a outra lateral da mala. Vamos mais uma vez alinhar bem as costuras da união do couro com o tecido, vamos segurar a lateral com molas e vamos cozer com a margem do calcador, rematando no início e no fim. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos mais uma vez abrir bem esta costura, ou assim com o dedo, como eu estou a fazer, ou então vamos ao ferro vincar para a costura ficar totalmente aberta. De seguida, vamos alinhar para fechar a parte de baixo. Centramos as duas costuras e seguramos com molas para depois irmos cozer. Cosemos com a margem do calcador, rematando no início e no fim. O próximo passo será colocar o botão magnético. Eu já fui buscar aqui 2 bocadinhos de couro que sobraram dos cantos. Vamos abrir bem as costuras e com a ajuda da régua vamos posicionar o local dos nossos botões. Como nós temos uma margem de costura de mais ou menos 1 cm na parte de cima e queremos que o botão fique centrado, vamos posicionar a cerca de 3 cm a contar de cima. Pegamos nas traseiras do botão e vamos fazer a marcação no sítio onde vamos
fazer os buracos para passar aquelas duas travessas que depois vão prender na parte de trás. Fazemos aqui 2 cortes com a ajuda do abre-casas e agora vamos fazer o mesmo neste reforço que vamos fazer. Eu vou deixar uma margem menor na parte de cima porque temos a margem de costura e vou marcar os 2 sítios onde vou cortar. Como estamos a trabalhar com um tecido escuro, eu estou a usar o marcador de giz. Agora pegamos no botão, vamos passar as 2 travessas pelos orifícios, pelas ranhuras que acabamos de fazer. O aspecto deverá ser mais ou menos este. E pegamos aqui na peça que vamos usar como reforço. Esta parte é opcional, mas eu acho que fica com o acabamento mais perfeito. Passamos a traseira do botão e depois vamos abrir as 2 travessas para a parte de fora. Fica assim. Vou aqui aproveitar e vou já tirar aqui um bocadinho o excesso de material, fazendo um corte mais ou menos a 45 graus para ser mais fácil depois cozer. Agora vamos aplicar a outra metade do botão. Abrimos mais uma vez bem a costura e vamos fazer a marcação a 3 cm a contar da parte de cima, tal como fizemos na parte de baixo. Marcamos com o giz e com as traseiras do botão vamos marcar as 2 ranhuras que vamos ter que cortar no tecido. Abrimos com o abre-casas ou com o descosedor, com muito cuidado para não cortar tecido em excesso. Fazemos o mesmo no tecido que eu estou a usar de reforço. E vamos aplicar a mola. Passamos as 2 travessas para a parte de trás, certificando que está a passar aqui pelas costuras também. Colocamos o pedaço de tecido de reforço às costas do botão e vamos abrir estas 2 abas para a parte de fora. Testamos o botão, está tudo a funcionar bem. Vamos então cortar aqui este pedacinho de excesso de tecido para facilitar depois a costura, uma vez que estamos a costurar numa máquina doméstica. Agora, para finalizar o forro, só nos falta fazer aqui os cantinhos. Vamos marcar o centro da lateral com um cortezinho, com um pique com a tesoura. Vamos centrar este corte com a costura da parte de baixo da mala. Vou aproveitar e vou abrir também esta costura para ficar com um acabamento mais perfeito. Agora sim, vamos alinhar, vamos colocar molas e depois vamos cozer. Costuramos rematando no início e no fim com a margem do calcador. Fazemos o mesmo nos 2 lados. E pronto, o aspecto deverá ser este. O nosso forro está terminado, vamos começar a fazer a parte exterior. Começamos por alinhar os 2 tecidos exteriores frente com frente e vamos colocar molas apenas numa lateral. Cosemos com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Vamos aproveitar e aparar já o excesso do tecido aqui nos cantinhos, fazendo um corte a 45 graus. Abrimos a costura e vamos fazer um pesponto nesta divisão dos tecidos. Fazemos um pesponto 1 ou 2 mm de um lado e 1 ou 2 mm do outro, sempre com cuidado para manter a costura aberta. E pronto, o aspecto deverá ser este. Os pespontos ficam assim com este aspecto. E agora eu vou aplicar a etiqueta da Verde Lima. Por esse motivo
eu ainda não costurei a outra lateral para conseguir ter aqui esta parte da mala aberta para facilitar a aplicação da etiqueta. Eu costumo utilizar a cola da Gutermann para ajudar no posicionamento, mas esta parte depende das vossas marcas, por isso não é uma parte obrigatória deste passo a passo. No entanto, preferi documentá-lo na mesma para o caso de terem etiquetas deste género, deixar aqui as dicas e as técnicas que eu utilizo para o fazer. Para costurar a etiqueta, eu puxo sempre muita linha ao início, não faço qualquer tipo de remate e vou sempre costurando com o volante manual para garantir que a agulha entra exatamente no furinho da etiqueta, pois eu já tenho a marcação dos furos para garantir que cada lado comece e acabe no sítio que eu pretendo, para ficar com um acabamento mais profissional. Para fazer as curvas, deixo sempre a agulha em baixo, rodo os 90 graus para continuar a cozer. Agora, chegando ao último ponto, vou deixar novamente um pedaço de linha bastante longo, vou puxar as duas pontas de linha para a parte de dentro e vou dar um nó duplo ou um nó triplo para garantir que a costura fica bem rematada. E pronto, o aspecto deve ser este. Vamos continuar na construção da nossa mala. Juntamos a outra lateral, seguramos com molas e depois vamos à máquina cozer. Mais uma vez, cozemos com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Aproveitamos e aparamos já o excesso de tecido para fazer o pesponto, tal e qual como fizemos na parte da frente. Costura aberta e um pesponto mais ou menos 1 ou 2 mm para cada lado aqui da união dos dois tecidos. E pronto, o aspecto deverá ser este. Vamos agora unir bem as duas costuras da parte de baixo e vamos colocar molas para ir costurar a parte de baixo da nossa mala. Rematamos no início e no fim e costuramos com a margem do calcador. Agora, esta parte é opcional, mas eu gosto muito de a fazer porque acho que fica com um acabamento mais profissional. Vamos fazer o mesmo processo do pesponto na base da mala. Portanto, vamos abrir a costura e vamos fazer um pesponto 1 ou 2 mm para cada lado desta costura de união. É um pouco mais complicado porque a mala já está construída, por isso vamos ter que encontrar aqui a melhor maneira de ir puxando os tecidos com cuidado para não cozer mais do que aquilo que pretendemos. Mantemos sempre a costura aberta e vamos cozendo de um lado e do outro da união. Eu aqui já não aparei o tecido em excesso, porque esta parte do canto inferior não existe muita sobreposição de tecidos, por isso não é preciso estar a fazer aquele cortezinho a 45 graus. Pronto, o aspecto deverá ser este. Fica muito bonito. Agora vamos fazer os nossos cantos. Fazemos um pique a marcar o centro da lateral e vamos alinhar este pique que acabamos de fazer com o centro da costura. Seguramos com molas e depois vamos à máquina cozer. Cozemos com a margem do calcador, rematando no início e no fim. E pronto, o aspecto deverá ser este. A parte exterior da nossa mala está terminada. Vamos virar agora do direito para unir a parte exterior com o forro. Vamos colocar o forro frente com frente com o tecido exterior, portanto, o tecido exterior vai estar virado do direito e o forro vai estar virado do avesso. Alinhamos bem as costuras e vamos segurar com molas a toda a volta.
colocamos molas de um lado e do outro a segurar até à parte de cima das alças. Nesta fase as alças ainda estão soltas uma da outra e é mesmo assim, é normal. Mais tarde faremos aqui a união das nossas alças. Vamos colocando molas com calma para garantir que o tecido bate todo certo e que as curvas ficam bem alinhadas, e vamos distribuindo bem o tecido. Agora, antes de ir cozer, vamos fazer aqui uma marcação a cerca de 7 cm de cada lado numa das alças, e vai ser nestas marcações que nós vamos começar e terminar de cozer. Portanto, este pedaço com cerca de 7 cm não vai ser costurado. Eu estou só a fazer uma pequena costura de posicionamento na união das costuras, porque este tecido, como desliza bastante, é mais fácil fazer aqui uma costura de segurança para garantir que quando chegarmos ao sítio desta união não tenhamos os tecidos desalinhados. Agora vamos começar a cozer numa ponta e com muito cuidado vamos sempre fazendo a curva, costurando com a margem do calcador. Neste lado eu comecei a cozer no início e vou terminar no fim do tecido. Agora no outro lado vou começar a cozer na marcação dos tais 7 cm que fiz há pouco. Começamos rematando no início, fazendo aqui a costura sempre com a margem do calcador, com muito cuidado para ir acompanhando a curva do tecido. Aqui vamos passar na zona onde já fizemos o tal costura de posicionamento. Vamos continuar e terminar na marcação dos 7 cm do outro lado. Pronto, a mala vai ficar com este aspecto nesta fase. É aqui a abertura de um lado e do outro, e vamos fazer uns piques com a tesoura em toda a curva da mala para ajudar depois que a costura fique mais perfeita e o acabamento quando virarmos a mala do direito. Não é preciso fazer isto nas partes retas, é necessário apenas nas partes redondas. Aproveitamos e aparamos já o excesso de tecido aqui a 45 graus na costura da parte de cima da alça. Agora vamos virar a nossa mala do direito. Procuramos o bolso, vamos abrir o fecho e vamos com calma começar a puxar os tecidos todos para fora, incluindo a parte da alça, que é a que dá mais trabalho, pois é muito mais estreita. Empurramos o forro para dentro e a nossa mala já está a ganhar formato. Vamos agora unir as duas partes da nossa alça. Vamos juntar frente com frente, na zona da costura. Vamos alinhar bem, abrir os tecidos e segurar com molas para ir cozer. Alinhamos bem os tecidos, que devem estar com o mesmo tamanho. Tal como fizemos na parte da frente, eu vou fazer aqui uma costura de segurança, primeiro na união entre as duas costuras para garantir que elas ficam alinhadas. Vou cozer já para um lado e agora vou cozer para o outro. Vamos agora abrir, afastar os tecidos, cortar já aqui o excesso de tecido nos cantinhos. E que é muito importante fazer isto, principalmente porque estamos a costurar numa máquina doméstica, vai-nos tirar muito volume à nossa peça. Vamos fazer também um pesponto, tal qual como fizemos na frente e nas costas da mala, um pesponto a manter a costura aberta.
E pronto, o aspecto deve ser este. E ainda temos aqui esta parte da alça aberta. Portanto, agora vamos ao truque que eu mais gosto neste projeto e que permite que a alça fique com o acabamento perfeito. Através da abertura do forro, vamos puxar a alça até chegarmos à parte que não está costurada, portanto a abertura que acabamos de ver. Puxamos com calma, a alça é justinha, mas no fim vai valer a pena. Pronto, aqui está a parte que não está costurada. Vamos já colocar uma mola a alinhar as duas costuras e agora vamos à máquina. Esta parte vai ter que ser feita por fases. Vamos começar a costurar em cima da terminação da costura inicial, aquela costura onde terminamos de cozer a cerca de 7 cm do fim da alça, e vamos continuar a cozer com a margem do calcador. Sempre que precisarmos, paramos e fazemos ajustes. Não esquecer de parar sempre com a agulha em baixo para o tecido não fugir. Vamos cozendo com calma. Vamos chegar agora aqui à parte da união. Garantimos que o tecido da parte de dentro está fora do alcance da agulha, portanto empurramos bem o tecido que está por dentro da alça para a esquerda, para garantir que estamos só a cozer os tecidos que estão mais à direita. E vamos puxar aqui este tubo e costurando, sempre com calma. Deixamos sempre a agulha em baixo quando precisamos de parar e puxar mais o tecido, daí eu ter dito que isto era preciso de fazer por fases. E já chegamos ao fim. Pronto, fica assim um rolinho. Agora vamos puxar para o direito e vamos ver que ficou tudo certo. A costura está perfeita, a união está no sítio certo. Agora vamos fazer um pesponto de finalização da nossa mala. Para fazer este pesponto, vamos abrir bem as costuras e vamos colocar molas a toda a volta para facilitar. Fazemos o mesmo processo de um lado e do outro da mala. Rolamos bem o tecido com os dedos para garantir que a costura fica bem aberta e vamos segurar com as molas para ajudar a posicionar o tecido. Depois vamos também aproveitar e fechar o nosso forro. Agora vamos começar a fazer um pesponto à beirinha. Não é preciso rematar no início porque vamos terminar no mesmo sítio onde começamos e aí podemos fazer um remate onde apanhamos o início e o fim. Vamos costurando com calma, mantendo sempre uma margem igual a toda a volta. Para fazer estes pespontos exteriores, eu gosto de usar um comprimento de ponto mais longo. Costumo usar o máximo que a máquina permite, neste caso é um comprimento de ponto de 4 mm e uso sempre o calcador para tecidos plastificados ou, se tiverem, calcador de rolinho ou calcador de duplo arrasto. Isto ajuda muito na hora de trabalhar neste tipo de materiais. Fazemos o mesmo pesponto do outro lado. Aproveitando que estamos na máquina, vamos já fechar o forro do nosso bolso. Para isso, puxamos o bolso para fora, viramos a margem do tecido mais ou menos 1 cm para dentro, vamos segurar com molas e depois vamos fazer um pesponto bem à beirinha.
rematamos no início e no fim. E pronto, aqui está o acabamento do nosso bolso. Vamos cortar aqui algum excesso de linhas que possa haver. Vamos colocar o forro para dentro e vamos virar a mala do direito. Finalizamos aqui alguns retoques que sejam necessários e a nossa mala está pronta. Relembro que todos os materiais usados neste vídeo estão disponíveis na nossa loja online em www.verdelima.pt. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal. Obrigada!